Agora eu vou fazer a situação em que a partícula tem energia E menor do que a altura da barreira. A barreira é o zero, era para ser uma linha reta, tá? Melhorou um pouquinho. Então, a altura da barreira é o zero, né? Daqui até aqui é o zero. E o E é menor do que o zero. Classicamente, o que você espera? Se a partícula vier da esquerda para a direita, ela vai chegar aqui, ela vai ser refletida e vai voltar. Você nunca esperaria, se ela vier, se você souber que ela vem da esquerda para a direita, você nunca esperaria encontrar essa partícula do lado de lá da barreira, porque ela não pode passar nessa região. Lembrem-se, eu estou tratando um problema unidimensional. Tem um obstáculo no meio para ela. Ela vem da esquerda para a direita, encontra a barreira para ela é intransponível, classicamente. Porque é uma região onde ela teria que ter uma energia cinética negativa. Ué, não tem jeito. Então ela jamais poderia vir do menos infinito e de repente aparecer do lado de lá da barreira. Vamos ver o que acontece quanticamente. E nós vamos falar de um efeito que chama tunelamento. Né? O tunelamento é exatamente essa propriedade de a partícula poder aparecer do lado de lá, como se ela tivesse tunelado, feito um buraquinho no meio do... É claro, estou falando em sentido figurado e em sentido livre, né? Como se ela tivesse furado a barreira para aparecer do outro lado. Ela não poderia, classicamente, jamais estar do outro lado. Quanticamente, ela pode tunelar. Tá? Então, vamos lá. De novo, eu tenho as três regiões, a região da esquerda, antes da barreira, a região da barreira e a região para lá da barreira. Eu escrevo as três equações, tá? Onde que eu tenho um problema? Eu tenho um problema apenas aqui, ó. E, de novo, tenho um problema exatamente porque o U é maior do que o E. Então, se eu escrevesse aqui E menos U, meu K ao quadrado iria ser negativo. Então, eu defini um K ao quadrado, que é o menos o valor, invertendo aqui, eu garanto que esse K é ao quadrado é positivo. Então, aqui é a única diferença que aparece. Porque aqui é mais são as equações tradicionais que nós já resolvemos, e aqui é menos. Então, exponenciais oscilantes aqui e exponenciais reais aqui. Vamos desenhar isso aqui. Então, exatamente, o que eu tenho? Para x menor do que zero, essa será a parte que me dá a onda incidente, que vai da esquerda para a direita. Essa é a refletida. E essa é a transmitida na região 3, para lá da barreira. E se você olhar dentro da barreira, você tem exponenciais reais. Então, existe probabilidade de encontrar a partícula dentro da barreira e existe probabilidade dela atravessar a barreira. Tá bem. Tudo depende, se é grande essa probabilidade ou é pequena, depende desse valor, de quão rápido essa exponencial está diminuindo. Se ela diminuir rápido, vai ser pouco provável dela aparecer do outro lado. Mas ela pode não diminuir muito rapidamente, como está desenhado aqui, ó, a exponencial está bem suave, e você tem onda transmitida do lado de lá da barreira. Então, é como se a partícula tivesse tunelado por uma região proibida. Um efeito totalmente quântico e que tem um monte de aplicações práticas a esse efeito. Então, eu posso calcular, novamente, um coeficiente de reflexão e de transmissão. Esse coeficiente que depende, então, desse termo de quanto que ele vai ser transmitido na região proibida, esse coeficiente de transmissão ou a taxa de tunelamento vai exatamente depender da exponencial, quanto que ela decai, tá? Essa aplicação do efeito de tunelamento deu um prêmio Nobel para esses três senhores em 1986, né? Para fazer um microscópio
exatamente que se aproveita desse efeito de tunelamento, vamos dizer assim, e é um negócio todo doido. É muito legal porque você tem uma ponta de prova e uma superfície e você estabelece uma DDP entre a ponta e a superfície e aí você tenta, por tunelamento, você faz os elétrons fecharem a corrente. Então, o problema... Quer ver? Acho que fica mais fácil eu mostrar com o desenho do que eu falando. Não sei se vocês conseguem acompanhar a ponta de prova. Você tem uma DDP e a DDP mantida constante, com o tunelamento, a ponta consegue fazer um relevo da superfície que ele está varrendo. Então, ele consegue fazer isso com uma resolução praticamente de átomos. Você consegue fazer o perfil atômico da superfície, numa resolução incrível da superfície que você está analisando, que você está varrendo. É um negócio super louco, muito bacana, né? Se vocês olharem, é muito interessante ver isso aí. Muito bem. Tá, só mais um pedacinho, tá? Só pedir mais um pouquinho da atenção de vocês para alguma coisa mais legal ainda. Tá? Acho. Vamos ver. Vamos ver se vocês compartilham do meu legal. Até agora, vamos ver o que nós falamos. Nós associamos a todas as partículas microscópicas uma função de onda, que é a psi, de x, y, z e t. A psi, como é que eu sei como ela é? Ela é uma solução de uma equação diferencial, para o caso da partícula em questão, sujeita a uma certa energia potencial. E em uma dimensão, por exemplo, agora aqui está resumido o que eu fiz na lousa para vocês, em uma dimensão, se eu pegar a função psi, com ela eu posso construir uma densidade de probabilidade através dessa relação, né? Uma densidade de probabilidade que é o quadrado do módulo do psi, e que vai me dar uma informação sobre a probabilidade de encontrar a partícula entre x e x mais dx. Isso que eu fiz até agora. Agora, o que eu queria fazer é um problema um pouquinho diferente. Ainda é Schrödinger, mas em vez de eu estar tratando uma situação assim, a partícula vem vindo de menos infinito, ela chega num potencial degrau ou numa barreira. Não, eu vou prender a partícula. Eu vou confinar a partícula. Vou restringir o movimento da partícula entre aqui e aqui. Ou seja, vou prendê-la. Vou tratar o caso de uma partícula confinada, né? Presa. Então, o primeiro caso que eu vou tratar é uma partícula em prisão perpétua. Tá? Prisão perpétua é a prisão que ela não vai sair de jeito nenhum. Ela não importa, você pode dar a energia que você quiser, que ela não vai conseguir sair da prisão perpétua dela. Então, vamos imaginar uma prisão perpétua para um elétron, tá? A prisão perpétua para o elétron, eu estou brincando, mas é exatamente, eu vou confinar a partícula com um potencial, tá? E eu vou confinar a partícula, digamos, com um potencial que é assim, ó. Aqui está meu eixo X. Ela vai estar confinada, digamos, entre 0 e L. E aqui, ó, aqui, ó, o U de X. O U de X vai tender para mais infinito aqui e para mais infinito aqui. Significando para você o seguinte: qualquer ponto aqui, o U é infinito. Qualquer ponto para baixo de 0, o U é infinito. Não tem jeito ela estar lá. Ela está presa entre o x igual a 0 e o x igual a L. Tá? Nessa região entre 0 e L, ela está livre. Ou seja, livre no sentido, não tem U, não tem energia potencial atuando sobre ela. Muito bem, se eu coloco uma partícula
Veja, eu estou confinando entre 0 e L. É como se fosse uma parede infinita, ela não tem como ela sair. Nem que ela dê um pulo, ela não vai sair, porque a energia potencial que prende a partícula é infinita, para lá do 0 e para lá do L. Ela não vai nem para lá do L, nem para lá do 0. Classicamente, você pode pôr a partícula dentro desse, a gente chama poço ou caixa, né? Tá certo. Precisa ter uma imaginação grande, né? Porque é um poço unidimensional, tá? É unidimensional. Porque, na realidade, não pode ir para lá, não pode ir para cá. Ela tá aqui, né? Mas chama poço, o que eu posso fazer? Né? Então, eu posso, classicamente, pôr a partícula aqui dentro com qualquer E. Com esse E. Com energia zero, ela pode estar parada. Yes? Pode estar parada. Pode estar com essa energia, com essa. Qualquer energia eu posso pôr. Aprisionar a minha partícula entre 0 e L. Se eu aprisionar a minha partícula entre 0 e L, a energia dela será a energia cinética que ela tem. É um meio de MV2. Classicamente, não tem nenhuma condição que você imponha sobre a energia cinética. Qualquer velocidade tá bom, né? Posso imaginar, isso aqui eu posso estender e fazer até lá em cima. Tá, então agora eu vou tratar esse problema de uma partícula que está confinada quanticamente. E nós vamos ver que, ao contrário do clássico, eu não posso ter qualquer energia que eu quiser. A partícula que está confinada, ela só tem alguns estados, ou seja, algumas energias permitidas, outras não. Então, ou seja, as energias só vão poder ter alguns valores, tá? São alguns estados. Tá bem, alguns é um número infinito de estados, mas vamos lá, vamos ver o que dá. A analogia com o que eu estou fazendo com um elétron confinado num poço seria a situação de você ter uma corda, né? Você ter uma onda estacionária numa corda. Só que não é uma corda qualquer, é uma corda que está fixa aqui e fixa aqui. Tem que ter nó na corda, não tem? Esse ponto não está livre para oscilar da corda e esse ponto não está livre para oscilar da corda. Os dois são nós, estão amarradinhos. E se você tiver a onda estacionária nessa corda, eu garanto para você uma coisa, que entre esse ponto e esse tem um número inteiro de meios comprimentos de onda. Tem que ter. Porque senão não tem nó aqui e nó aqui. Tem que ter nó nas duas extremidades. E é uma coisa semelhante que nós vamos encontrar para o elétron, tá? Só que em vez de ser corda, né, onda na corda, é onda na psi, é onda material, onda da psi função de onda. Mas essa é a analogia. E é extremamente interessante. Vamos ver por quê, né? Então eu tenho situações de poços, eu estou fazendo esse aqui. Só que esse, em princípio, esse aqui não é um poço tipo prisão perpétua. Esse aqui é um poço que é finito, ele tem uma profundidade finita, né? Você vê que a partir de um certo valor, ela não vai crescendo, crescendo, crescendo. Tem uma hora que ele dá uma entortadinha. Então, esse aqui não é uma prisão perpétua. Essa é uma prisão que dá para a partícula escapar. Basta ela ter energia que dê para ela pular o muro da prisão. Ou, perdão, que dê para ela pular o muro do potencial, né? Átomo de hidrogênio é um problema confinado. O potencial do oscilador harmônico é um problema confinado. Confinado no seguinte sentido, a partícula, aqui é X, né? A partícula só pode estar oscilando entre esse U, que é a parábola. Então também está confinado. Mas esses são casos que são mais complicados. O nosso caso aqui, do potencial desse jeito, com parede infinita, esse é bico. Muito bico. Vamos resolver. O que eu tenho que fazer? Resolver a equação de Schrödinger para um potencial desse tipo. Muito bem. Obviamente eu não vou resolver a equação de Schrödinger nem para baixo do zero, nem para cima do L, porque se eu tacar o U infinito lá, ó, bal, não vai.
Então, eu vou resolver a equação de Schrödinger na região permitida para a partícula, que é entre 0 e L, né? Onde o U é 0, e eu tenho que resolver a mesma equação que eu tenho. Então, no caso, U de x é 0 entre o 0 e o L, e infinito para qualquer valor abaixo de 0, para qualquer valor acima de L. E o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter necessariamente, nas duas paredes onde o U é infinito, a mesma situação da corda. Tem que ser psi0 no 0 e psi0 aqui. Porque não tem como, se não for isso, ela vai entrar na parede lá da prisão infinita, não tem como. Então, eu tenho que impor que a minha solução da equação de Schrödinger tem que ser 0, tanto na parede da esquerda quanto na parede da direita. Então, tanto no 0 quanto no L. Então, vamos resolver a equação. Se eu resolver a equação, notem, é a mesma equação que vocês já resolveram. Só que eu estou, em vez de escrever e elevado a ikx e e elevado a menos ikx, eu escrevi na parte real. Por quê? Que é muito mais fácil eu ver que seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Então, eu sei fazer os valores para o L e para o 0 mais fáceis. Não é uma função oscilante, mas é uma função real. Então, eu tenho que impor que a minha solução ela seja nula no 0 e nula no L. Para ser nula no 0, eu tenho que fazer este B igual a 0. Porque senão, o cosseno de 0 é 1, vai dar B. Né? Ao fazer B igual a 0, eu fico só com A seno de kx. Seno de kx, quando x for 0, é 0. Então, a minha psi vai ser 0 no 0. Beleza. Então, eu decreto que esse termo aqui eu não quero. Eu não quero pelo simples motivo que eu não quero ter probabilidade da partícula estar na parede infinita. Eu quero que seja nula a probabilidade ali. Que a psi seja nula. Então, zerei por decreto. Nada, não tem que ser 0. Se tem que ser 0, eu não posso ter o cosseno de kx. Porque o cosseno de 0 é 1, né? Então, eu faço o quê? Simplesmente faço esse B nulo e acabei com essa parte, fico só com a parte do seno. Seno de kx. Mas vejam bem, além de ela ser 0 no 0, eu quero que ela seja 0 no L. Muito bem. Então, no L tem que ser 0? Ótimo. Então, seno de KL tem que ser 0. Pronto, eu acabei de quantizar, porque eu quero dizer que não é qualquer K. Não é qualquer K. Para seno ser 0, o ângulo tem que ser múltiplo de π. Portanto, K tem que ser nπ sobre L, que está aqui. Tá? Restringir o K, eu acabei de restringir o comprimento de onda da partícula que está lá dentro da caixa. Acabei de restringir. Se eu restringir o K, eu acabei de restringir a energia da partícula lá dentro. Olha, está aqui, ó. É a repetição da última fórmula que estava lá, ou escrita assim. Só que para mim, eu sou meio difícil de guardar, para mim é muito fácil de lembrar, porque eu pego o L, a largura da prisão, e tem que caber ali um múltiplo inteiro de meios comprimentos de onda, exatamente na analogia da corda. Você vê que essa equação é exatamente a mesma que essa, só está escrita de outra forma. Então, você tem vários estados possíveis, mas não infinitos estados. Você só tem aqueles estados onde o seno zera no 0 e o seno zera no L, né? Então, a sua solução é um A seno de kx, só que esse K, ele tem que satisfazer aquela relação lá em cima, ele tem que ser nπ sobre L. Então, eu acabei de quantizar a energia da partícula dentro da prisão perpétua, tá? Para cada n, esse número tem que ser inteiro. De onde veio o n? O n veio que o argumento do seno tem que ser múltiplo de π, para o seno dar 0, né? Então, esse n é um número inteiro, e ele é chamado de número quântico, ele caracteriza exatamente aquele estado. O fato de você só ter um número quântico aqui no problema é que você está resolvendo um problema que é unidimensional.
Só para lembrar. E aqui estão os desenhos das psis para vocês. Vejam que parece desenho de corda, mas é o desenho da psi dentro da caixa, da prisão perpétua dele do poço de potencial de largura L. Esse é o estado de N igual a 1, essa é a cara da senoide que você tem. Você vê que coube meia senoide. É 0 aqui e 0 ali. Meio seno. Aqui você tem um seno inteiro. 0 numa extremidade e 0 na outra. 3 meios comprimentos de onda, 4 meios comprimentos de onda e vai por aí afora. Tá? Vai por aí afora. O único erro que todo aluno faz, e vocês vão fazer, e vão depois vocês vão ficar bravos comigo, e falam assim, você não avisou. Então eu estou avisando agora, para vocês não fazerem. Deixa eu voltar aqui, só um. Não me ponham N igual a 0. Porque se vocês puserem N igual a 0, isso aqui vai dar 0. E a psi vai ser 0. E se a psi for 0, a densidade de probabilidade é 0. E você não tem partícula dentro do poço. Yes? Então, sem N igual a 0. Tá? O primeiro estado, o estado de energia mais baixa, é N igual a 1. Tá bom? Na hora que vocês fizeram o erro, vocês vão lembrar de eu falando. Tá aqui. Então, esse é o primeiro estado, N igual a 1, é o estado fundamental. Daí começa, primeiro estado de estado, segundo estado de estado, terceiro, quarto, quinto, sexto. E na realidade, se você tem uma prisão infinita, né, um poço infinito, você tem esse N, pode ser 10.815. Ela não vai sair. Por maior que seja a energia dela, ela não vai sair. Tá? Então, tá aqui o desenho dos primeiros estados, né? Esse é o valor que você escreve. Tendo o K, você tem o P, você tem o E. Então, você tem os estados. O primeiro, que é o estado fundamental, correspondente ao N igual a 1. O segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Que vai variando com o N2, né? Que está aqui. Por isso que é 1, 4, 9, 16, 25 e assim por diante. Queridos, o que eu estou falando é o seguinte. Não pode pôr uma partícula com energia qualquer. Então, a partícula não pode estar com energia 0 dentro da caixa. Ela não pode estar com energia meio disso aqui. Né? Esse E1 que está escrito aqui é esse valor aqui. Não pode ter metade disso aqui. Ela só pode ter uma vez isso aqui, essa grandeza, 4 vezes quando for N igual a 2, 9 vezes. Não existe a possibilidade de você pôr uma partícula aqui dentro com energia, digamos, 10E1. Não pode ser 3E1. Não pode ser 0,7E1. Tá? É só estes valores. Então, você está quantizando a energia. É extremamente diferente do que o caso que nós estávamos tratando clássico. Tá bom? Passado o susto, eu vou só mostrar essa transparência, eu juro que eu acabo agora. Né? Se você tem os estados quantizados, digamos o seu elétron dentro do poço, se ele estiver, por exemplo, no estado de energia E4, ele pode cair de volta para um estado de energia mais baixa e emitir um fóton. Então, ele desexcitou, ele saiu desse estado de N igual a 4 para o estado de N igual a 1 e desexcitou. Para onde foi essa energia? Ele perde essa energia emitindo um fóton. Mas não é um fóton, é um fóton com aquela energia, com aquela diferença de energia correspondente àquele pulo. Ele não vai emitir 2 fótons com a metade, ele vai emitir um fóton com aquela diferença de energia. Ou então, ele pode passar do 4 para o 3, do 3 para o 2, do 2 para o 1, aí ele emite 3 fótons correspondentes. Um a esse salto, aqui não foi de 1 em 1, ele pulou 2. E o outro fóton desse salto. Então, ele está desexcitando, emitindo fótons. Ou você pode fazer o contrário. Ele pode sofrer uma transição de um estado aqui e absorver um fóton e ir para um estado excitado. Mas ele não pode absorver
por exemplo, aqui é 1, 2, 3 e 4, quarto estado, né? Então, aqui é 1, aqui é 4, aqui é 9, E1. Ele não pode absorver um fóton com energia que faça ele pular daqui para cá, porque aqui não tem estado. Não pode, ele só pode absorver exatamente um que satisfaça a diferença de energia. Então, os fótons que esse sistema emite, eles são especiais, porque eles te dão todas as diferenças de energia entre os níveis dentro do poço. É muito legal, mas totalmente não clássico, tá? Então, eu vou parar por aqui. Eu acho que eu já baguncei bastante a cabeça de vocês com um monte de conceitos. Deixa sedimentar, deixa a gente fazer alguns exercícios para aplicar isso aí, para ficar vamos dizer assim, para vocês acostumarem mais, tá bom? Obrigadão.